curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio, Edinaldo Martins. Edição de áudio, William de Souza. Produção, Manuel Ataíde. Redação e reportagem, Lenise Rocha, Lívia Rodrigues, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, César Barros. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Boa tarde para você. Excelente final. Vamos dizer, testando experiência. Daqui a pouco eu vou começar, eu acho. Porque eu vou começar mesmo, tá vendo? Não, já começou. A partir de agora, a Universitária apresenta Contrafluxo. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Universitária, para você que nos acompanha também pela nossa transmissão na nossa página do Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro, agora são 12 horas e 32 minutos e nós vamos juntos até às 13 horas. Começa agora o programa Contrafluxo, uma parceria com a Rádio Universitária e o apoio do Adurne Sindicato. Eu me chamo Jana Sá e com o colega jornalista Rui Rocha, nós estaremos juntos todas as sextas, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação e cultura. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Jana Sá. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, galera do Facebook. É muito bom conversar com vocês. E para trazer as notícias de hoje, né, nós vamos falar de muitos assuntos importantes. Vamos falar de educação, vamos falar de história, vamos falar de política. E para quem quiser participar, pode nos procurar lá no Facebook, né, na página Programa Contrafluxo, ou então pode enviar mensagem pelo WhatsApp e o número é 98131 4441. Repetindo, 98131 4441. E nós já estamos aqui no estúdio da Rádio Universitária com o nosso entrevistado de hoje, Rui. O entrevistado dessa sexta é o ativista em direitos humanos, Roberto Monte. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Rui, né? E toda a galera que está assistindo, né? Muito bom contar contigo, Roberto. Ouvindo, né? E com a gente na técnica, Edinaldo Martins, e seu fã-clube, o fã-clube de Edinaldo, cresce assim todo dia, a galera é fã do Edinaldo. E com a gente na produção também, Rebeca Souza. Rebeca não está aparecendo no Facebook. Chegue, Roberto, dê um oi aqui para o pessoal do galera do Facebook. Gente, e os destaques de hoje, né? No programa desta sexta, nós vamos comentar a votação do orçamento para 2020. Vários destaques importantes em relação ao orçamento, né? Por exemplo, cortes na educação, né? Muito preocupante, vamos ficar de olho nisso aí. E também, hoje a gente vai conversar sobre os 51 anos do Ato Institucional número 5. O que foi o AI-5, né? O que isso representou? E por que algumas pessoas vêm falando desse assunto ultimamente? Na sequência, a gente tem a entrevista com o Roberto Monte, né? Ele vai falar, recebeu uma homenagem recentemente na Assembleia Legislativa. E também recebeu agora na comemoração Dia Internacional, na celebração do Dia Internacional. Recebemos e também homenageamos, né? Nós tivemos o nosso 26º Prêmio Estadual Emanuel Bezerra de Santos. Sim, verdade, Roberto. Muito bacana, e aí, Roberto. sobre tudo isso e os desafios também da militância em direitos humanos nessa conjuntura atual que nós estamos vivendo, é que nós vamos conversar com o Roberto, né? É super importante falar desse assunto. E também vamos trazer destaques da cultura. Muita coisa rolando, né? Música, o pessoal do metal está preparando um evento, tem teatro na Casa da Ribeira, né? Muita coisa bacana. Então, pessoal, são 12h36, né? E vamos à nossa primeira notícia, Jana Sá. Sim, vamos lá, Rui.
Contrafluxo, momento cultural. Rui, eu acho que merece destaque para essa semana a proposta orçamentária apresentada pelo governo federal, certo? O governo de Jair Bolsonaro, para 2020. Olha, o orçamento de Bolsonaro para o ano de 2020 tira metade dos recursos do Ministério da Educação para pesquisa, Rui. Isso mesmo, a previsão é que em 2020 a educação sofra mais cortes do que este ano, de 2019. Gente, a proposta elaborada pelo governo de Jair Bolsonaro reduz em 18% os recursos totais do MEC com relação aos valores autorizados de 2019. E as reduções, Rui, elas vão desde a educação básica à pós-graduação. Agora, o impacto será muito maior no financiamento de pesquisas e nas contas das universidades federais. Essa notícia, Jana, ela é muito preocupante, né? Porque no começo do ano se falava, vamos cortar do ensino superior para aumentar o financiamento na educação básica. Mas não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? Na verdade, o corte apareceu, mas o aumento do investimento na educação básica nós estamos aguardando até hoje. Você tem cortes na CAPES, né, que é a coordenadoria que cuida da pesquisa como uma área estratégica, financia pesquisadores, tem um impacto muito importante também na pós-graduação e também tivemos impacto na educação básica, né? Pela proposta, o órgão vai perder metade do orçamento. Estamos falando de um órgão que já sofreu congelamento no ano passado, né? Sofreu cortes este ano. E por isso já foram cortadas inúmeras bolsas de pós-graduação, né, também de iniciação à pesquisa. Então, pessoal, a votação deve acontecer nos próximos dias, né, a proposta orçamentária já foi discutida, está em análise no Congresso e em breve, assim, ou no finalzinho, no comecinho da próxima semana, ou no máximo até quinta-feira, já deve estar sendo encaminhada para votação. É importante a gente considerar, né, que, se aprovado, o orçamento, da forma como está sendo proposto, vai ter uma queda de cerca de 8%. Isso é muito grave. Nós estamos vivendo um cenário em que várias universidades já estão enfrentando dificuldades para pagar contas do ano, já estão sofrendo bloqueio de recursos. O gerenciamento dos hospitais universitários teve uma redução de 37%. Olha aí, você que usa o Onofre Lopes, você que utilizou a maternidade Januário Cico, ou os hospitais do interior, né? Toda essa rede hospitalar, ela é mantida pela universidade. Então, quando a gente fala, não, a universidade só cuida de educação. Não, a universidade oferece inúmeros serviços, né? Isso é extensão, está relacionado também à pesquisa. E imagine o que seria da sociedade sem o UOL, né? Imagine o que seria da sociedade potiguar sem a maternidade Januário Cico, sem tantos projetos de educação voltada para a saúde pública. Então, isso é muito grave. Assim, vale lembrar que esse ano já foi cortada a Cientec, né? Não rolou Cientec aqui na UFRN, né, Jana? Um evento que é super importante, um evento que apresenta projetos de pesquisa, de extensão. Outros projetos importantíssimos ficam em risco em face dos cortes no orçamento. E, Rui, eu acho que é importante a gente lembrar, toda vez que a gente fala em educação, a gente fala em saúde, a gente tem que lembrar que já há um comprometimento estrutural do orçamento para essas áreas com a emenda constitucional 95, que estabeleceu um teto de gastos, né? Então, que envolve a educação básica até o ensino superior e outras áreas sociais e a saúde, né? Então, o que está sendo feito com as universidades e a maneira geral, como os recursos eles estão sendo distribuídos, Rui, não envolve apenas critérios públicos, envolve critérios do Ministério da Educação. Claro. E esses critérios eles não são claros, não são mostrados de forma clara para a gente. E não é à toa, Rui, que a Comissão de Educação na Câmara Federal aprovou um relatório que considerou a gestão do MEC insuficiente. Isso agora. Em 8 meses, à frente do Ministério, o ministro aprofunda a política do governo Bolsonaro de ataque às liberdades democráticas e de perseguição.
acusa e persegue professores, alunos e até pais de alunos. Então, as ações e declarações do ministro, eles revelam que, para o MEC, os problemas educacionais estão reduzidos a questões ideológicas, né, que não fazem sentido, como a recente acusação que há plantação de maconha em universidades federais do país. Aliás, uma declaração que foi reafirmada, né, em visita dele à Câmara né? essa semana. Pois é, Jana, é curioso isso, né? Porque nós temos um relatório que é bem amplo, bem complexo, que está apontando diversas falhas na gestão do Ministério, né? Está dizendo que não teve planejamento estratégico, que os assessores eles são mal contratados, né? São contratados assessores que não têm experiência na área, né? Diz que a execução orçamentária do Ministério ela é ruim, quer dizer, o pessoal segura o orçamento, não libera o orçamento, além de ter corte, o pessoal não libera o orçamento para ser executado, né? Então, são críticas muito duras feitas ao Ministério da Educação por esta comissão do Congresso Nacional. Essa comissão já publicou o relatório, então basta jogar lá no Google, né? Você encontra, tem muita informação sobre isso. É curioso, né? Porque ao mesmo tempo em que a comissão do Congresso fez essa avaliação da educação, nós tivemos um relatório também sendo divulgado avaliando a qualidade de diversos cursos nas universidades federais. E diversas universidades tiveram notas elevadíssimas, né? A nota na avaliação do Índice Nacional Geral de Cursos, ela vai de 1 a 5. E diversas universidades ficaram com média superior a 4. Né? Uma média muito boa. As universidades federais, por exemplo, quem se destacou nessa foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? E diversas outras universidades públicas, mas com destaque para as federais. E a nossa, o FRN, também ficou com uma nota muito elevada. Né? Ficou com a nota geral 4. Aliás, esse é o destaque aqui da agência Saiba Mais, né? As universidades públicas do Rio Grande do Norte têm um desempenho acima da média nacional, Rui. Isso aí é super importante, né? Eu acho que isso não bate muito com essa história de que a universidade só tem balbúrdia, só tem o pessoal fumando maconha. Não é bem assim, né? A nossa experiência... Quem fuma são eles, né? Tantas asneiras. Pois é, Roberto. É complicado, né? Aliás, essas declarações, né, Rui, que ele faz... acusações indevidas, aliás, né? Ele não fala onde acontece, como acontece, quem as faz, e é exatamente para deslocar o foco daquilo que precisa ser um objeto de discussão nacional, que são os recursos para as universidades públicas, né? Claro. Para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia. Esse é o problema central que nós estamos enfrentando nessa área da educação, da ciência e tecnologia hoje no Brasil. E assim, um detalhe importante, circulam notícias aí, publicadas em diversos portais na internet, no Globo e em vários outros, afirmando que o ministro Abraham Weintraub pode ser demitido ainda até janeiro, né? Ou na virada do ano ou até janeiro. Isso mostra que nem mesmo o governo Bolsonaro está muito feliz com a atuação do ministro, né? A preocupação, né, Rui? Não é só com a saída do ministro. É que essa é uma política do governo central, né? do governo Bolsonaro. Né? Essa política de perseguição às universidades públicas, ao pensamento crítico dentro das universidades, né? Não é exclusivo do ministro, né? Que ocupa hoje a pasta no MEC. Né? E os investimentos na universidade e na ciência, que é o essencial para o Brasil ser um país soberano, para ter desenvolvimento econômico, social e cultural. Essa é uma discussão, Rui, que é preocupante, né? Claro, isso que é o central para a gente, né? Eu acho que o ministro, o governo Bolsonaro, ele não conhece o trabalho das universidades brasileiras, não conhece o trabalho da escola pública brasileira, né? E tampouco conhece os problemas da atividade acadêmica, né? Tanto nas universidades como nas escolas sem públicas. dúvida.
Não é que a universidade pública não deva ser criticada. O problema é a qualidade da crítica, né? Chegar e dizer, tem plantações de maconha. Aonde? Eu nunca vi. Em quase 20 anos. Mas na veja UFRN, só, eu nunca vi. Veja só, ele foi à Câmara, a Câmara, e ele apresentou, certo, fontes. Certo? As fontes, né? As Tirou do fontes. WhatsApp. Por ele usou para embasar a fala dele, o ministro exibiu uma série de reportagens sobre o tema e afirmou, abre aspas, eu peguei essas informações no Google. Ontem à noite, printei no meu computador na ordem que apareceram. Fecha aspas. Essa sim. é a declaração dele para reafirmar o que ele falou em entrevista recentemente, semana passada. Pois é, Jana, a gente sabe que tem muita coisa, muita informação que não é confirmada na internet. A gente tem muita notícia falsa, né? Tem muita informação fora do contexto. Né? O que acontece na universidade é outra coisa. Na universidade você tem pesquisa, você tem ensino, você tem extensão, tudo isso sendo ofertado gratuitamente ao estudante. Né? A maior parte dos serviços nas universidades são serviços gratuitos. Né? E aí, como eu falei, tanto extensão, né, quanto pesquisa, o estudante de graduação, o estudante de pós, imagine como né, fazer um mestrado, um doutorado no exterior, né, custa rios de dinheiro. Nos Estados Unidos, as pessoas têm dívidas com as universidades que são altíssimas. O pessoal termina o curso de graduação e fica devendo um apartamento. Imagine um país pobre como o Brasil, né, você ter uma situação como essa. O discurso de fundo do ministro Weintraub é para justificar cortes e é para justificar a privatização da universidade. Ele fica inventando desculpas, mas é nessa linha que ele trabalha. E aí, qual é o próximo destaque, Jana? Rui, hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro. Importante lembrar que há exatos 51 anos, nesta mesma data, o governo militar ditatorial editava o Ato Institucional número 5, o AI-5, que abriu o período, Rui, mais violento da ditadura, iniciada em 1964, institucionalizando a perseguição política e o terror cometido pelo Estado brasileiro. Jana, isso aí foi um fenômeno histórico que a gente precisa estudar, né? Às vezes as pessoas falam de história como se fosse uma coisa menor, né? Mas, na verdade, não é. A gente precisa de estudar história para não repetir os mesmos erros. O AI-5, ele permitia ao presidente da República fechar o Congresso, fechar os legislativos estaduais e municipais, intervir em estados e municípios, prender opositores sem qualquer garantia legal. Né? Na prática, o Poder Executivo assumia plenos poderes, passava por cima do Executivo, do Judiciário, enfim. O presidente podia fazer o que bem entendesse, sem prestar conta das suas ações. Na prática, o Poder Executivo ele tinha plenos poderes, né? É como se o presidente virasse um rei, substituindo o Legislativo, substituindo o Judiciário. Né? Para quem quiser acompanhar, saber como foi esse período histórico, basta procurar lá na página do Palácio do Planalto, o texto do AI-5 está lá, disponível para você acompanhar, né? E aí vem dizendo direitinho o que foi, o que aconteceu, quais eram as leis que estavam, quais eram as normas que estavam incluídas dentro do AI-5. O dia enseja, na verdade, uma reflexão, né, Rui, sobre o caráter de um dos mais longos e tristes episódios para a sociedade brasileira, né, que foi a ditadura militar instalada em 1964. Mais do que isso, eu acho que sua relação com o momento atual, né? Nos 51 anos do AI-5, não é demais lembrar que a eleição de um entusiasta da tortura, defensor da ditadura militar, é um sintoma de com pouco o Brasil avançou no sentido de consolidar a memória coletiva, né, Roberto, pautada no repúdio ao regime autoritário que nós vivenciamos no período entre 1964 e 1985. Passados 51 anos, autoridades ligadas ao governo Bolsonaro falam com desenvoltura sobre o tema, admitindo até mesmo uma reedição, né? O clã Bolsonaro reedita a estratégia do passado de invocar uma suposta ameaça da esquerda. Rui, gente, só um país sem memória
pode querer um passado de horror de volta. Por isso é fundamental que a gente rememore o que representou o terrorismo de Estado durante a ditadura militar e o que essa política repressiva significa para o país até os dias de hoje. Sem dúvida, Jana. E, assim, a gente observa que o AI-5, a ditadura, toda essa carga autoritária, ela foi muito ruim. Né? Ela foi muito ruim não só para militantes da esquerda, da época, mas também para pessoas moderadas, pessoas que não tinham opinião política, pessoas conservadoras. Basta lembrar que Carlos Lacerda, né, um ícone da direita, ele foi perseguido. Ele acabou sendo exilado. Né? Ele foi um dos primeiros caçados. Né? Criatura contra o criador. Né? Exatamente, bem lembrado, Roberto. E assim, se você for observar bem, cerca de 6 mil militares foram caçados durante a ditadura. Quer dizer, dentro das próprias Forças Armadas, inúmeras pessoas foram perseguidas, foram demitidas, sem justificativas, sem o devido processo legal, sem terem os seus direitos respeitados. Né? Isso é muito grave. A gente está já com o tempo estourado, mas eu queria só trazer um dado antes da gente chamar o intervalo, do que representou em números a ditadura militar. Em 2 décadas, pelo menos 377 pessoas foram responsáveis, direta ou indiretamente, pela prática de assassinatos de 434 opositores ao regime. Entre 30 mil e 50 mil pessoas, Rui, foram presas e torturadas. Uma média de 536 sindicatos sofreram intervenções. Sem contabilizar os assassinatos políticos ainda não esclarecidos, cometidos após o período de abertura democrática no país. Né? A ditadura não está somente onde o imaginário da memória coletiva parece tê-la colocada. Sua permanência não é uma simples presentificação daquilo que já foi, do passado de repressão, mas ele reaparece nas práticas institucionais. Meu pai, Rui Glênio Sá, Roberto, que tão bem conheceu, né, Roberto, militou junto com ele, é um exemplo de como o aparato repressor do Estado, que funcionou durante a ditadura militar, ele continuou a agir mesmo após o fim do regime de exceção. Ele foi vigiado e perseguido, Rui, mesmo 10 anos após a lei de anistia, e não sou eu que estou dizendo isso, são os documentos da Agência Brasileira de Inteligência que mostram que a perseguição a ele durou até o ano da morte dele, que foi em 1990. Então, em tempo de negação histórica, a memória e verdade, eu acho que elas conjugam-se em termos de justiça, para nós afirmarmos sonoramente, ditadura nunca mais, AI-5 nunca mais. Agora são 12 horas e 53 minutos, nós vamos para um intervalo rápido de 2 minutos e voltamos em sequência com a entrevista com Roberto Monte. Isso, e a gente lembra, né, que para participar do programa, basta enviar mensagem para 98131-4441. A gente volta no próximo bloco. Gente, estourou em quanto tempo? Entendi vocês aqui que estourou 10 minutos. Faltava 10 minutos para encerrar o programa. Tá meio... Você encerra o programa? Vocês têm que... Vocês não eram... 12h54. Conecte-se com a felicidade. Conecte-se com o melhor de você. E fique tranquilo. Você pode contar com a CAURNE, a Caixa de Assistência à Saúde exclusivo do servidor da UFRN e do IFRN, que possui atendimento com uma rede própria exclusiva, serviços diferenciados e todo o cuidado que você merece. CAURNE, há 21 anos conectando vidas. Casa da Ribeira apresenta Fica Natal 2019, Festival de Artes Cênicas da Casa da Ribeira. De 26 a 29 de dezembro com os grupos Carmen, Stand-Up, Clowns de Shakespeare, Interferência, Quartetas, Sem Companhia de Teatro e Observatório Teatral. Ingressos pelo simpla.com/Casa da Ribeira ou pelo WhatsApp 987040265. Fica Natal. Ano passado morri, mas esse ano não morro. Apoio universitário. Voltamos a apresentar Contrafluxo. Agora são 12 horas e 55. Agora são 12 horas e 55 minutos. Estamos de volta e no Contrafluxo da Mídia nós vamos falar sobre a celebração do Dia Internacional de Direitos Humanos.
Essa é uma temática, Roberto, que eu pesquiso no mestrado, e é também a temática que está nas minhas produções audiovisuais. E eu digo, é lamentável que a temática dos direitos humanos ela siga sendo motivo de preconceito e incompreensão no Brasil até os dias de hoje, né? Esta é uma forma, acho que, de burlar a legislação e o próprio direito humanitário. Se eu nego que ele existe, estou sendo isento de cumpri-lo, né? Ao afastar os direitos humanos como um direito pessoal e coletivo, eu torno esse um assunto dos outros, né? A Constituição do Brasil projeta uma sociedade de bem-estar social, mas ela precisa ser cumprida. E para falar sobre essa temática, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Universitária com o ativista em direitos humanos, Roberto Monte. Boa tarde, Roberto. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito bom contar com sua presença, Roberto. Roberto, no dia 10 de dezembro, agora, o mundo inteiro celebrou o Dia Internacional de Direitos Humanos. E nesta data, a Assembleia Legislativa do Estado, através da proposição da deputada estadual Isolda Dantas e do deputado Francisco do PT, homenageou instituições e personalidades que se destacam na defesa da cultura dos direitos humanos, né? O Centro de Referência em Direitos Humanos e Memória Popular, sob a sua coordenação, foi um desses homenageados. Me fala um pouco sobre o significado da data e dessa homenagem. 10 é o Dia Universal, né? Dia 5 é o Dia Municipal, que Franklin Capistrano fez em função da Fundação do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Bem, nós tivemos esse ano, acho que 2 atividades. Dia 7, esse ano a gente tentou, dentro daquela esquema de a gente ir para a rua, sim, nós optamos em fazer a entrega do nosso 26º Prêmio Estadual de Direitos Humanos na rua. A gente fez lá, ali nas adjacências do Beco da Lama, e esse ano quem ganhou foi o companheiro Lula. Porque se tem alguém que foi privado de direitos de primeira geração de liberdade, foi a questão de Lula, né? E logo depois eu acho que é também interessante, não só a sociedade civil, mas também executivo, legislativo, judiciário, todo mundo realmente entrar nesse tipo de clima. Teve atividade dia 10 na Assembleia. Então, Roberto, você que é uma referência no tema, né? Você estuda direitos humanos, pesquisa, pratica, né? Dá aula, enfim, faz curso de formação, enfim. Ô, Roberto, fala aí pra gente, já é possível notar no governo do Estado uma preocupação maior com a temática dos direitos humanos, ou na sua avaliação nada mudou? Está falando do governo Fátima? Do governo Fátima. Veja só, acho que pegou um negócio tão desmantelado, vamos raciocinar que passou um ano, esse ano foi para a limpeza diária, né? Mas veja só, um governo que se diz democrático e popular, ele tem que ter uma pauta mínima, porque também não vai fazer, como se dizia que fazia cultura por eventos, você não pode fazer direitos humanos por eventos. Eu sei que o tempo é curto, mas eu acho que essa é uma parte interessante. Então, quer dizer, se você não trabalhar a questão dos direitos humanos como política pública e jogando esse tipo de coisa dentro do esquema do consórcio Nordeste, que talvez seja uma coisa mais propositiva, e ter contatos com outros grupos, né? Eu acho meio complicado. Botar para funcionar o Programa Estadual de Direitos Humanos. O Rio Grande do Norte, Rui e Jana, não tem uma lei de anistia. Como é que você vai falar de governo popular e democrático se você não tem uma lei de anistia? Você não tem uma comissão estadual da verdade. O Rio Grande do Norte teve aqui a da UFRN. Mas como é que você vai falar de uma comissão da verdade que pegou 44 pessoas? Entendeu? Então, uma outra coisa é também discutir e implantar um plano estadual de educação em direitos humanos. E eu acho o seguinte, transversalizar, inundar a pauta dos direitos humanos nas secretarias e nas formas de governar. Eu não estou falando nada de complicado. O nosso companheiro Ricardo Balestrelli, ele é secretário extraordinário do governo do filho lá do Cabo do Pará, que não é um governo de esquerda, mas ele está tendo um trabalho de transversalizar, digamos, o que é a questão de direitos humanos na CAERN, nas secretarias. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem hoje uma política eminentemente amadora e pessoas que não conhecem. Se for para dar uma resposta. Mas como alguém já disse, Roberto, você é muito otimista. Aí alguém diz para ele, quem é que não trabalha sobre questão de direitos de cidadania ou qualquer adepto de lutas políticas que não seja? Se não for, nem entra, né? Roberto, então deixa eu só entender uma coisa. A gente tem um Programa Nacional de Direitos Humanos, né? O Programa Nacional de Direitos Humanos 3,
que instituiu a questão do direito à memória e à verdade. Inclusive, esse é o objeto da minha está voltando no tempo, Jana. Ó, existiu após, vamos pegar assim, em 93, nós tivemos a Conferência de Viena. E foi o primeiro momento que a sociedade civil, junto com o legislativo e o governo, discutiu 3 pontos. Né? O primeiro, que o Estado reconhecesse os mortos desaparecidos políticos. Estou falando 93. Certo. O ponto 2, a competência jurídica da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O 3, fosse votado do parlamento, olha só, falando isso hoje, parece piada, fosse votado do parlamento uma lei retirando o foro privilegiado para policiais militares em virtude de crimes contra civis. Hoje o ministro quer que você execute. O 4, a questão da tipificação dos crimes de tortura. O 5, o rito sumário da reforma agrária. E o 6, que é muito importante, é um trabalho sistemático de educação e direitos humanos para produzir mudanças culturais. Eu estou falando de uma coisa de meados da década de 90. Hoje a gente está em xeque uma pauta mínima de civilização que a gente está discutindo no século passado. Mas hoje é o seguinte, voltando aqui para o Rio Grande do Norte, a gente tem que ter essa pauta mínima. Você não vai fazer direitos humanos... O Rio Grande do Norte nunca cumpriu, Roberto, nem com o que está no programa colocado nacionalmente, porque outros estados sim, né? Como Bahia, como... Avançaram um pouco mais. Talvez, Jana, assim, de uma forma ou outra, digamos, nós... Não sei se você sabe, o nosso depois de 93, fez-se com o Grupo de Estudo de Violência da USP, o Programa Nacional de Direitos Humanos. O Programa Nacional virou os programas estaduais. Sim. O Rio Grande do Norte foi o segundo. Eu lembro que eu citei no meu discurso lá na Assembleia que Gessé de Souza, para quem não sabe, é norte-rio-grandense. E ele esteve aqui pegando dados sobre isso tudo. Então, quando você tem um esquema internacional, você vai para uma questão nacional, porque isso é exatamente a construção de sistemas. Você tem um sistema global, você tem sistemas interamericanos, nacional, estadual e até comunitário. Então, quer dizer, hoje, quando a gente tira essa onda com um boneco e vai para o meio da rua, é exatamente por uma questão didática. Nós temos que retomar a questão dos corações e das mentes. Nós temos que retomar a questão da organização popular. Nós vamos ter que retomar as palavras, tipo assim, bem comum. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, hoje todos nós estamos em reconstrução. Né? Eu estou com 64 anos de idade, eu estou querendo me reconstruir, porque as demandas, os répitos são tão grandes, que eu particularmente, eu acho que a gente vai ajudar a recuperação. Eu, com 64 anos, eu acho difícil pegar uma recuperação mais plena. Mas eu acho que é isso, é ir para a rua, retomar, porque essa canalha que está aí é o que tem de pior em termos de sociedade. A gente está falando de um presidente que, no lugar normal, seria interditado por doideira. Sem dúvida. Mas a doideira dele é método, né? É isso. A gente agradece, Roberto, é muito importante falar de direitos humanos, né? É essencial explicar para a população que direitos humanos são direitos de todos. Né? Direitos humanos é direito à saúde, é direito à educação, é direito à segurança pública. Né? Então, não é coisa de, direito de bandido, não tem nada a ver. Direitos humanos está falando de barbárie versus civilização. Exatamente. Quem é metido a brucutu, tá ótimo, mas a gente vai ter que ter sementes de contraposição com civilização, com ser civilizado, com educação, com cultura e principalmente falar de amor. A gente tem que contrapor a esse povo com propostas e conseguir atingir seus corações e mentes. É isso. É contra o discurso de ódio e a favor da democracia. Obrigado, Roberto. Então, vamos para o próximo destaque de hoje. Agora a gente vai falar de cultura. Contrafluxo, momento cultural. Ui, muita coisa bacana acontecendo. Vai acontecer, e Natal está rolando nessa sexta, nesse fim de semana, né? E aí a gente traz aqui um ato interessante, que são as mulheres potiguares que vão dar o seu apoio à luta das mulheres chilenas, certo? Contra a opressão. Vai ser agora, nesse sábado,
né, dia 14 de dezembro, com a coreografia Um Violador em Seu Caminho. O ensaio acontece a partir das 15 horas, com apresentação e gravação às 16 horas, no deck ali de Ponta Negra, Rui. É importante, né, participar dessa atividade. Nós, homens, temos que apoiar a luta das mulheres, né, as mulheres que representam um segmento tão importante da nossa sociedade. É muito importante você trazer essa notícia, Jana. E o que mais, Rui, está rolando? O que é que você traz de destaque? Na Casa da Ribeira vai rolar a tragédia mais insignificante do mundo. Sim, do Festival de Artes Cênicas, né? Isso aí. A peça marca a estreia do Teatro das Cabras, né, em 2019. E é uma peça protagonizada e dirigida por mulheres, né? Direção de Heloísa Souza, dramaturgia de Fernanda Cunha. A obra traz a história de uma perita criminal que tenta desvendar o assassinato de 3 cabras em 3 atos. A personagem principal realiza uma dissecação teatral sobre o que motivou esse crime, mostrando o despertar da violência. E vai rolar também metal esse fim de semana, Rui. Opa, o que vai rolar? Diga aí, Jana. Por iniciativa de um grupo de amigos que curtem o som, Ecos da Anarquia chega à 3ª edição, com um evento consolidado já na cena do rock potiguar. O show acontece agora, nesse sábado, dia 14, a partir das 16 horas, no Espaço Cultural Nestor Lima, que fica em Parnamirim. E Rui tem destaque de audiovisual potiguar, local, hoje, aqui dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? É isso, os estudantes da disciplina Documentário e Sociedade vão apresentar seus trabalhos, né, hoje às 19 horas, no Auditório 1 do Labicom. Quem quiser participar pode vir, a entrada gratuita. É uma realização aí do professor Gilmar Santana, junto com os estudantes que fazem parte do curso. Venham acompanhar, venham curtir, é bacana a gente apoiar aí a cena audiovisual, muita coisa boa rolando, muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. Ô Jana, mas vamos dar um alô aqui para a galera do Facebook, né? Carlos Augusto Medeiros está mandando um abraço para Roberto Monte, né? Está dizendo que ele merece um espaço maior, né, na mídia potiguar. Com certeza. Fundamental. Ítalo Valério está nos acompanhando, está dizendo que dá para acompanhar a rádio também na internet, né? O Elton Duarte, que voltou a dizer que o programa precisa ser diário, a gente está esperando, certo? Eu vou aqui reiterar o convite ao presidente do Adono Sindicato, que é quem apoia esse programa, que a gente quer que o programa seja realmente um programa diário, que a gente tenha mais tempo para conversar sobre entrevistados, né, Roberto? E a gente está precisando de patrocínio, certo? Presidente do Adono Sindicato, Elton Duarte. É hora da cobrança. É hora da cobrança. É isso, Jana. A gente volta então na próxima sexta com mais um programa do Contrafluxo. Para quem quiser participar, né? Tá aberto o WhatsApp, tá aberto também a nossa página lá no Facebook. Agradecer mais uma vez aqui, né, Rui? Agradecer o apoio imprescindível aqui do nosso colega Dinaldo Martins. Obrigada, Dinaldo, pelo apoio, por tudo, pelo incentivo à realização do programa também. Uma ideia que foi gestada junto com ele, na verdade. Sem dúvida. Super importante a presença do Dinaldo. Agradecer mais uma vez a Roberto Monte. Roberto, agradecer a presença aqui no programa, agradecer também a luta que você faz no estado do Rio Grande do Norte, certo? Pela cultura dos direitos humanos. Muito obrigada, Roberto, por ter aceito o convite. Agradecer a Rebeca Souza, que hoje está apoiando a gente aqui na transmissão, né, pela página do Facebook, nas nossas redes sociais também, no Instagram. Obrigada, Rebeca. É isso, galera. Um beijo e até a próxima sexta. E agradecer aqui o presente que eu recebi, mostrar aqui. Tá ganhando brinde, Jana? Um brinde aqui, certo? Um voto. O boneco gigante de Lula vai pro carnaval, né? Sábado e domingo e no Bloco dos Garis. Maravilha. Olha aí, que massa. É isso, galera. Até a próxima sexta. Beijo. Obrigada. Agradecer a audiência, né? Claro. Eu vou fechar e agradecendo a audiência dos ouvintes da Rádio Universitária. Agradecendo aqui a audiência. Também pelo Facebook. Galera. Tchau. Obrigada, gente. Até a próxima sexta-feira, às 12h30, aqui na Rádio Universitária. A Universitária apresentou. Agora eu segui. A galera fica dizendo. Coloca com. Você isso aqui. Concluir, Eu acho que é importante vocês colocaram